Então, esse treinamento é um treinamento comercial, não é um aprofundamento técnico muito detalhado, é muito mais comercial, muito mais voltado para a área comercial, mas vocês fiquem à vontade para interromper a qualquer momento e fazer perguntas, tá? Isso aqui é muito mais um bate-papo do que uma apresentação, ok? Ok. Começando com um conceito sobre agricultura de precisão, porque existe muita gente que... Ok, até vai ser rápido, até já. Não, até já. Força. Bom, falando aqui sobre agricultura de precisão, eu costumo dizer que a agricultura de precisão não é nada sem exatidão. Eu não sei se você usa essa palavra aí em Angola, é porque aqui no Brasil nós não usamos a palavra acurácia. Você usa a palavra acurácia aí? Paulo, me escuta? Não, exatidão usamos. Exatidão, né? Acurácia, é. E isso é muito importante, essa diferença, porque essa é a diferença que nós temos com relação à nossa concorrência. Então, a agricultura de precisão fala o que você vai plantar, quando você vai plantar, qual que é a quantidade que você vai plantar e, finalmente, aonde você vai plantar, né? Deixa eu fechar minha tela aqui. No nosso caso aqui, na parte de correções, a gente fala somente aonde nós vamos plantar, é só sobre posicionamento. E então, é sobre acertar o alvo. Tecnicamente, existe na probabilidade estatística alguns conceitos, por exemplo, esse aqui é um sistema com baixa exatidão e baixa precisão, esse é com alta exatidão e baixa precisão, só que isso aqui é com relação à estatística. Não nos interessa, a nossa linguagem tem que ser uma linguagem para fazendeiro. Nós falamos com fazendeiros, então nós precisamos falar a linguagem dos fazendeiros. Então, essa minha apresentação aqui é voltada para fazendeiros. Então, eu vou utilizar uma linguagem não científica, mas uma linguagem simplificada, mas vocês fiquem à vontade para fazer perguntas a qualquer momento. Então, eu uso essa apresentação para falar com fazendeiros. Se eu estiver falando muito rápido, também fica à vontade para me interromper, tá bom, Paulo? Ok. Já está bem. Não sei se está dando para me entender. Está bem, está ok, está certo. Ok. Bom, então, esse é nosso público-alvo. É com esse senhor que nós queremos conversar, é com esse senhor que nós precisamos passar as informações. E o que ele quer fazer? Ele quer andar com o trator em cima da linha. Então, essa linha pode ser uma linha B, uma linha de projeto, é isso que ele entende. Ele entende que o trator tem que andar em cima de uma linha. Um sistema sem exatidão e sem precisão, o que vai acontecer? Ele vai passar em diversas linhas e a distribuição dessas linhas vai formar um gráfico mais ou menos como esse. Ou seja, a maioria das passadas ele vai passar aqui nessa região e depois ele vai ter algumas passadas aqui. Algumas passadas, eventualmente, vai passar em cima da linha correta, que é essa linha verde. Ok? Então, esse é um sistema sem correção. Sem RTK, sem RTX, sem nenhum tipo de correção. Um sistema que tem precisão, mas não tem exatidão, o que ele vai fazer? Ele vai passar todas as passadas bastante próximas, porém, essas passadas elas podem estar distantes da linha ideal, da linha real. Esse é um sistema sem repetibilidade. Esse é o sistema que a concorrência nossa oferece. Então, esse é o nosso grande diferencial com relação à concorrência. A concorrência não oferece repetibilidade. Ou seja, se você vai fazer uma plantação este ano e retornar no ano que vem, pode ser que ele não ande sobre a mesma linha. Então, a concorrência fala que eles têm 5 centímetros de precisão. Ou seja, ele quer dizer que esse espaçamento aqui é de 5 centímetros. Mas dentro dessa informação, nada me garante qual que é a distância que eu estou da linha ideal. Ok? Ok.
O que nós oferecemos? Nós oferecemos um sistema com exatidão e com precisão. Ou seja, além da distribuição das passadas serem bastante próximas, a quantidade maior de passadas também vai estar bastante próxima aqui da linha ideal. Então, quando nós falamos hoje, por exemplo, o receptor novo, que é a nave 900, nós falamos que o RTX ele tem 2,5 cm de precisão e exatidão. O que significa? Significa que ele, independente de quando eu for usar, ele vai estar a 2,5 cm da linha ideal, da linha verde aqui. E é isso que interessa para o agricultor. Então, fazendo aqui um comparativo entre um sistema sem correção, ele vai ficar todo espaçado, um sistema com precisão, porém sem exatidão, então ele vai ficar concentrado as passadas, porém as passadas com uma certa distância, e o sistema com repetibilidade, que é o que nós oferecemos com o RTX, um sistema com repetibilidade. Esse conceito está claro para vocês? Claro. Ok. E isso é muito importante, porque esse é nosso diferencial. Isso é algo que o concorrente não tem, isso é algo que faz vender tratores. Isso é algo que aqui no Brasil, por exemplo, é um argumento de venda fortíssimo para os nossos parceiros que colocam, que equipam os tratores com os nossos sistemas, usam para vender mais tratores. E depois eu posso falar até de alguns casos de sucesso de clientes que resolveram trocar tratores, trocar a cor do trator, trocar de fornecedor de trator por causa do sistema de correção. Okay. Um conceito importante é como funciona o GPS. Eu costumo explicar isso aqui também de uma forma bastante simplificada. Por quê? Porque se você não sabe explicar como funciona o GPS, o cliente pode achar que você está querendo enrolar ele. Eu já tive uma situação onde eu fui num fazendeiro, um grande fazendeiro aqui do Brasil, e para falar de sinal de correção, e ele me falou o seguinte: Renato, eu já sei qual que é o sistema da Trimble. Eu sei que vocês criam o erro para depois me vender o sinal de correção. E como se fosse a empresa de antivírus que cria o vírus para depois vender o antivírus. Então, os meus clientes, os nossos revendedores, eles passam por situações como essa. Então, por isso que eu acho que é muito importante entender como funciona um sistema de GPS. Então, vamos lá. Nós temos aqui, então, um trator trabalhando numa determinada área. E o satélite, sim, pode ser o satélite. Aqui o GPS está entre aspas. Por que está entre aspas? Porque, na verdade, GPS é somente uma das constelações. Na verdade, existe GPS, GLONASS, Galileu, várias outras constelações, mas popularmente nós chamamos de GPS. E vocês sabem qual que é a informação que o satélite envia para o trator? Alô? Falhou qualquer coisa. Porque normalmente... Oi, tá me ouvindo? Caiu. É puxar atrás um bocadinho, quando começou, porque falhou. Falhou aqui. Okay. A minha pergunta é, qual que é a informação que o satélite envia para o trator? Porque normalmente as pessoas pensam que o satélite vai enviar o posicionamento, o satélite vai enviar a latitude, longitude, e não é nada disso. O satélite não envia o posicionamento porque o satélite não sabe o posicionamento do trator. O que o satélite envia é a hora. Então, existe um relógio interno dentro do satélite e esse satélite envia a informação da hora. Esse trator, o receptor do trator, na verdade, ele, através da fórmula aí, distância é igual a velocidade vezes tempo, ele consegue calcular que ele está a uma distância de 18.000 quilômetros de distância do satélite. Ele faz essa mesma conta para diversos satélites. Com isso, ele consegue determinar qual que é o posicionamento dele. Ou seja, a informação importante é a distância do satélite e o tempo de viagem dessa informação da hora, porque é comparando esse tempo de viagem que ele vai conseguir fazer o cálculo do posicionamento dele. Então,
Parece um mundo perfeito, mas não é, porque existem fatores externos. Eu gosto dessa foto porque eu não sei se vocês já viram como funciona um rally. Existe um piloto e um navegador ali dentro do carro. O navegador, ele tem uma planilha que explica todos os detalhes, todas as curvas. Porém, existem fatores externos, como esse trator que está atravessando aqui a pista, que não estão previstos na planilha. E isso pode acarretar problemas. Então, a pergunta seguinte é: por que existe o erro no sistema de GPS? Então, vamos lá. Primeiramente, nós temos aqui a troposfera, onde existem nuvens, tempestades, e isso pode degradar o sinal. Quem já trabalhou com um trator debaixo de uma tempestade sabe que o sinal do GPS piora um pouco, mas não chega a piorar muito. Eu acho que esse nem é o maior dos problemas. O grande problema, na verdade, que eu vejo aí é a questão do raio, né? Tem muita gente que que queima todos os equipamentos em função do raio que cai no trator. Afinal, o trator ele está com o implemento enfiado na terra, então ele é um para-raio perfeito, né? Então, o risco maior aí é a questão do raio e não tanto a degradação do sinal. Acima da troposfera, nós temos a ionosfera, onde tem íons, que são como se fossem partículas invisíveis. Essas partículas nós não conseguimos ver. E é muito importante vocês saberem a quantidade de partículas que existem em cima de um fazendeiro, de um cliente de vocês. Porque o que pode acontecer? Um cliente de vocês pode ligar para vocês dizendo que ele está com um problema no trator dele. O trator dele não está trabalhando muito bem. Existe como você vê se a quantidade de elétrons que está sobre esse trator é grande a ponto de influenciar na qualidade da recepção do sistema de GPS. Então, a quantidade de elétrons nós chamamos de TEC, que é Total Electron Content, ou seja, a quantidade total de elétrons. Eu vou mostrar depois no final uma ferramenta da Trimble que é gratuita, onde você coloca a localização do teu cliente e você visualiza ao longo do tempo, tem o histórico dos últimos anos, ou você pode acompanhar em tempo real como que está a quantidade de TEC em cima da fazenda do teu cliente. Então, essa é uma informação muito importante. Aqui no Brasil, nós já temos vários clientes que utilizam essa ferramenta gratuita da Trimble para fazer o planejamento de troca de turno, para verificar a qualidade do plantio. Então, ele faz essa análise em conjunto com o pessoal da qualidade. Então, já é uma ferramenta gratuita. Outro ponto importante é o posicionamento incorreto dos satélites. Esses satélites estão voando numa órbita pré-definida, porém é impossível ele andar exatamente no mesmo posicionamento, e como o receptor calcula o posicionamento dele com base no satélite, pode haver ali sempre alguma diferença. Então, o erro do posicionamento desses satélites pode causar também um pequeno erro no cálculo do posicionamento, lembrando que nós estamos falando aqui de um posicionamento abaixo de 5 centímetros, né? Pequenos erros nos relógios internos dos satélites. Então, os satélites, eles possuem relógios atômicos extremamente precisos, mas nós estamos falando aí de precisão de milésimo de segundos, então pequenos erros podem acontecer também. Cintilação, eu não sei se vocês já ouviram falar aí em Angola sobre cintilação. A cintilação aqui no Brasil, em determinadas regiões, é bastante forte e é algo que afeta bastante a qualidade da recepção, a qualidade do cálculo do posicionamento de um sistema de GPS. A cintilação, falando bem superficialmente, ela é causada em função do bombardeio de elétrons que vem em direção à Terra e são causados por explosões solares. Então, acontecem explosões solares, essa explosão solar manda em direção à Terra um bombardeio de elétrons que atingem essa ionosfera e agitam esses elétrons, esses íons livres que estavam aí na ionosfera. Esses íons, eles estaticamente eles já atrapalhavam, eles agitados piora ainda mais a qualidade do posicionamento. No canal do YouTube, eu vou mostrar para vocês depois, eu fiz alguns vídeos onde eu passei a noite inteira no campo com 3 tratores trabalhando com RTK,
3 tratores trabalhando com RTX e numa noite com bastante cintilação. E o que aconteceu? E no meu carro eu também tinha 2 monitores. E o que eu fazia? Eu fiquei comparando o tempo inteiro, durante toda a noite, os 3 tratores trabalhando com RTK, os 3 trabalhando com RTX e os 2 monitores no meu carro para ver qual era mais estável. Se eu poderia recomendar o RTX para um cliente que ia trabalhar à noite numa zona de cintilação ou não podia, né? Então, o vídeo está lá no YouTube, depois eu compartilho o link com vocês, eu acho que é um comparativo bem interessante. De novo, se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisam, ok? Não, tá bom, tá bom. Eu tenho o costume de falar um pouco rápido. Não, tá bom. Outra coisa que afeta bastante também é a questão do multicaminhamento. Na cidade é muito mais grave, mas no campo também. Então, se você instala o receptor de GPS em um posicionamento, em uma posição errada no trator, isso vai ter multicaminhamento, isso vai prejudicar também a qualidade do posicionamento. Ok, então, como que a gente corrige o sinal? Então, eu falei como que funciona um sistema, por que existe o erro, e agora, finalmente, como que a gente corrige. São basicamente 3 opções. A primeira que foi desenvolvida foi o RTK. Como que funciona o RTK? Vocês trabalham com RTK aí? Não trabalham. Estamos a começar. Esse sistema para nós é uma novidade ainda. Está baixo, eu não estou conseguindo escutar. Para nós é uma novidade. Estamos a trabalhar com o primeiro cliente, com a AFS. Ok. O RTK foi o primeiro sistema desenvolvido. Como que ele funciona? Você tem uma base, um sistema que é um GPS, não deixa de ser um GPS, um receptor de GPS, e ele está recebendo as informações dos mesmos satélites que o trator está recebendo. Porém, dentro desse receptor, eu faço uma configuração da latitude e da longitude que ele está. Então, é preciso fazer um pós-processamento, que é uma configuração. Oi? Fizeram uma pergunta? Falhou. Não, eu estava a dizer, isso usa-se muito na topografia, não é? Exatamente. Usa-se muito na topografia, mas na agricultura também. É o mesmo equipamento da topografia. Numa propriedade rural, numa fazenda, ele não fica instalado no tripé, como eu estou mostrando aqui. Ele fica instalado numa base fixa, uma base de concreto, mas é o mesmo equipamento. Então, eu configuro dentro desse equipamento qual que é a minha latitude e longitude, precisa, essa informação é muito precisa. Se essa informação estiver configurada de forma errada, todo o trabalho de todos os tratores vão ficar errados também. Isso é muito importante esclarecer isso, porque eu tenho bastante cliente que utiliza a base RTK, porque eles buscam uma grande precisão no alinhamento, porém, essa base RTK está configurada errada. E se ela está configurada, por exemplo, o ponto que eu configurei dentro dessa base, ela está com um distanciamento de mais ou menos 30 centímetros, por exemplo, todo o trabalho que vai estar sendo feito por todos os tratores que estão conectados com essa base vai estar com esse deslocamento de 30 centímetros. Então, a configuração da base RTK é um processo técnico, não é algo muito simples, não é simplesmente chegar lá, colocar a base. Ela tem um sistema lá que ela pega um ponto médio em 5 minutos, não sei muito bem, mas que é para você fazer um trabalho sem muita precisão. Um trabalho de bastante precisão, você tem que fazer um pós-processamento, onde você coleta os dados e tal. Mas não é muito tópico aqui dessa apresentação. O que é importante vocês saberem é que precisa ser bem configurada a base. E essa base, o que ela faz? Então, ela sabe aonde ela está e ela sabe aonde parece que ela está. Ela faz, através de cálculos, de algoritmos lá dentro dela, ela envia essa informação para o trator. Então, o que ela fala para o trator? Olha, trator, quando você pensa que você está nesse ponto, na verdade, você está nesse. E com isso, você consegue uma precisão aí abaixo de 2 centímetros, se você estiver trabalhando próximo da base. Ok? Um entendimento errado que existe com relação aos sistemas de RTK também é que
obviamente, é muito importante esse sistema de rádio sair da base e chegar no trator. Muitas vezes existe algum obstáculo, uma montanha ou a distância é grande, então você pode utilizar repetidoras. Repetidora nada mais é um rádio que vai receber o sinal e vai retransmitir para o trator. Porém, essa questão da repetidora não elimina uma característica do RTK, que é, conforme você se distancia da base, pior vai ser o teu cálculo, ou seja, maior vai ser o teu erro. Então, nós recomendamos na agricultura para que você trabalhe aí dentro de um raio de mais ou menos uns 15 quilômetros de distância da base para conseguir ter uma precisão aí até uns 2 centímetros. Mais que isso, o erro vai aumentando. Então, independente de você usar repetidora, com repetidora você vai ver no teu monitor que o sinal do rádio está no máximo, porém isso não significa que o cálculo, que todo o algoritmo de cálculo ali do posicionamento esteja tão preciso como se espera. Então, isso é uma característica bem importante do RTK, que é o que eu vou falar agora. Existe um sistema, um segundo sistema, uma evolução do RTK que chama-se RTN. O RTN são diversas bases, essas bases são espalhadas pela região ali da propriedade, pode ser espalhadas por todo um país. Essas bases enviam as informações através da internet para um servidor, para um computador que tem um software ali dentro. Esse software ele vai criar uma base virtual próxima do trator. Então, mesmo o trator estando longe das bases de referência, esse software ele vai criar uma base de referência próxima. Porém, essa informação tem que ser transmitida via internet. Então, existem pouquíssimas aplicações, para não dizer nenhuma, existem pouquíssimas aplicações como essa aqui no Brasil, porque nós não temos cobertura de celular campo. Nenhuma fazenda aqui no Brasil possui internet no campo. Então, essa aplicação, apesar dela ser muito popular na Europa e nos Estados Unidos, onde é conhecido como VRS, essa solução é conhecida comercialmente como VRS, que é Virtual Reference Station. Em regiões como aqui na América Latina, por exemplo, não é muito popularizado. Uma vantagem do sistema RTK com relação do VRS, né, ou do RTN com relação ao RTK, é que aquele problema que eu falei, onde a precisão é degradada conforme eu me distancio da base, com o sistema de rede, isso é bastante minimizado, esse problema. E, finalmente, a última tecnologia, a última solução a ser desenvolvida, que é o RTX, como que funciona? Existem também diversas bases, a diferença, essas bases estão espalhadas ao redor de todo o globo terrestre. Então, se você pegar ali no Google Maps, você vai ver no Google Earth, você vai ver algumas ilhazinhas no meio do oceano. Naquelas ilhazinhas possui também uma base de referência do sistema RTX, não porque alguém vai trabalhar com a RTX ali, porque essa informação é muito importante, porque o RTX vai fazer um modelamento global de todo o sistema. Então, as informações dessas bases são enviadas para um servidor. Deixa eu desligar aqui minha tela. Essas informações são enviadas para um servidor. Esse servidor, ele vai fazer um cálculo. Esse cálculo, que é a fórmula que só a Trimble tem, foi desenvolvida há mais de 5 anos, mas até hoje nenhum concorrente conseguiu ter algo similar. Então, esse algoritmo é calculado dentro desses servidores. Na verdade, existe mais de um servidor em mais de um continente, justamente para que esse sistema funcione 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então, é muito importante a confiabilidade desse sistema. Os nossos clientes, quando eles adquirem um sistema desse, ele não quer ter a hipótese ou a possibilidade do trator dele ficar parado algumas horas. Então, essa informação é enviada para um satélite geoestacionário, que é diferente dos satélites do GPS, é um segundo satélite. Esse satélite, o que é um satélite geoestacionário? Se fosse possível ver a olho nu esse satélite, ia parecer que ele está estático e parado no céu, porque, na verdade, ele está rodando, ele está girando na mesma velocidade que o planeta Terra. São esses satélites que as empresas de TV
por satélite utilizam, né? Então, quando você arruma uma antena de TV por satélite, você precisa apontar a antena justamente para aquele satélite geoestacionário. Então, esse satélite geoestacionário, por sua vez, ele retransmite essa informação diretamente para o trator. Tá? Então, você pode instalar isso diretamente na própria antena do teu trator, você não precisa ter uma antena de rádio, nenhum outro equipamento auxiliar. O que facilita muito, agora falando aqui um pouco sobre o conceito comercial, sabe como que eu vendo isso aqui na América Latina? Eu costumo dizer que, na verdade, eu não vendo, eu só ofereço demonstração. Por quê? Como todos os equipamentos que estão no campo, então todos os equipamentos com AFS que vocês já venderam, eles são compatíveis com a RTX. Se o fazendeiro quiser experimentar, basta você ligar para a gente e pede 10 dias de demonstração. Pois não? Falhou a internet agora um bocadinho. Ok, deixa eu repetir. Que eu estou comentando que a qualquer momento vocês podem solicitar uma demonstração do RTX para os clientes de vocês. Então basta você ligar para a nossa equipe do atendimento, comentar que você precisa da demonstração. Se for uma demonstração mais longa, aí o pessoal da área comercial da Trimble precisa fazer uma aprovação, mas eu vou arriscar aqui um número que eu não tenho agora precisamente. 80%, mais de 80% dos clientes que experimentam o RTX fazem a assinatura. Aliás, por falar em assinatura, o modelo de negócio do RTX é isso. Como é a Trimble que tem todos os equipamentos, as bases, e para manter isso, então, ao invés do cliente ter que comprar a sua base, na verdade ela faz uma assinatura, ele compra uma anuidade conosco. Ok? Alguma dúvida? Falhou agora. Falhou agora na assinatura. Não percebemos bem isso. Depois eu vou enviar para vocês a cópia do vídeo e, sem dúvida, na cópia o áudio vai estar muito melhor, vocês vão conseguir entender bem melhor. Não, eu estava a falar que quando eu compro o equipamento, no fundo, ele está a comprar uma assinatura de um ano. Isso, você não compra equipamento, você faz uma assinatura de um ano conosco. Nós, por exemplo, nestes equipamentos que agora adquirimos para um cliente, que é a Unicanda, e eles têm direito a um ano grátis, sem precisão e sem exatidão. Ele tem uma variação de 10 centímetros, não é? Isso, todo equipamento novo, ele tem direito ao range point, eu vou falar aqui mais para frente, ele tem direito a um ano grátis do range point, mas, paralelo a isso, oferece para ele 10 dias do center point, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Qual que é a aplicação dele? O que ele planta? Ele vai plantar soja, milho, soja. Tá, basicamente grãos, né? Eu vou explicar aqui um pouco mais para frente agora. Eu vou explicar agora mais para frente aqui sobre as diferenças de cada um dos sinais. Ok. Então, aqui são as opções. Então, primeiramente, com maior precisão, nós temos o Center Point RTX. Esse valor aqui de 3,8 centímetros já está desatualizado. Ok? No receptor novo, que é a nave 900, nós já atingimos uma precisão horizontal abaixo de 2,5 centímetros em 95% do tempo, que é o receptor novo. Ok. Existe a opção do Range Point RTX, que aí já são 50 centímetros com repetibilidade. Passada a passada, o Range Point é 15 centímetros. Então, utilizando a nomenclatura que a nossa concorrente usa, passada a passada, que é uma nomenclatura que a Trimble não concorda com essa metodologia de medição, mas utilizando essa metodologia, o Range Point teria 15 centímetros de precisão. Então, passada a passada, só para
exemplificar um pouco sobre a metodologia de medição passada a passada. Eu vou com o trator e 15 minutos depois eu volto com o trator na mesma linha e meço as distâncias. Isso é passada a passada. Para nós da Trimble, isso não é uma solução, uma metodologia de medição mais sincera, porque a aplicação do cliente não é assim. A aplicação do cliente, vamos usar o caso dos grãos, por exemplo, aonde durante 4, 5 meses o agricultor vai precisar voltar naquelas mesmas linhas para fazer 10 passadas. Ele vai precisar fazer pulverização, além do plantio, né, ele vai fazer toda a pulverização, todo o trato e depois a colheita. E isso não vai ser num período curto de tempo. Além da parte de grãos, nós temos o caso, por exemplo, de cana. Cana, ele vai querer voltar na mesma linha por 10 anos. Então, nesse caso, no caso de aplicação de cana, é muito mais rigoroso o sistema de qualidade, porque ele precisa voltar com repetibilidade ano a ano. Então, por isso que nós acreditamos, nós entendemos que a forma mais sincera é falar que tem 50 centímetros com repetibilidade. Além disso, nós oferecemos também o OmniStar, tem a opção de 3 meses e de 1 ano, o OmniStar, e o XFill Premium, que é uma solução, é o RTX para usuários do RTK. Mas como vocês não têm usuários de RTK, eu não vou entrar um pouco nesse detalhe do XFill Premium. Continuando aqui. Basicamente, o que vocês vão trabalhar é o Center Point e o Range Point. Então, o Range Point é gratuito o primeiro ano, ok? Então, todo o equipamento que vocês venderem, o primeiro ano dele é grátis o Range Point. Porém, vale a pena oferecer uma demonstração de 10 dias do Center Point para ele perceber a diferença e ver e perceber se ele vai querer pagar para ter um pouco mais de precisão ou não. Aí, com relação a preço, eu não sei qual que é o preço aí em Angola. Então, eu não vou comentar aqui de preço, a diferença de preço do Center Point para o Range Point, porque eu não estou por dentro de qual que são os preços aí em Angola. Nós já Está cortando, Paulo? Eu não estou conseguindo entender. Oi. Nós temos cá os preços já. Ah, ok. Já tem, né? Ok, tem. Ok. O XFill, na verdade, é uma tecnologia que vai suprir a perda de sinal para quem tem RTK. Como vocês não trabalham com RTK, não vou entrar muito nesse detalhe do XFill. Então, vou pular essa parte aqui. Agora, vamos ao que interessa. Uma coisa que é muito comum quando eu vou falar com o cliente é a questão financeira. O cliente quer saber, isso é caro, isso é barato, isso eu vou ter um retorno financeiro, não vou ter um retorno financeiro. Então, eu tenho trabalhado há 5 anos com RTX, o RTX, a tecnologia RTX tem 5, 6 anos, eu tenho trabalhado há 5 com essa tecnologia no campo. A minha formação não é agrícola, eu sou engenheiro mecatrônico, então eu tive que entender sobre os custos de produção agrícola, os custos de produção de soja, os custos de produção de cana, para eu poder identificar se era interessante financeiramente para o agricultor fazer um investimento num sinal de correção ou não. Então, eu precisei aprender, e é isso que eu compartilho aqui com os meus revendedores, porque eu acho que é uma ferramenta que é bem interessante e bem fácil de explicar. E um exemplo que eu costumo dar é que um agricultor, uma vez, ele tinha 3 tratores aqui no Brasil, e ele falou para mim que 3 assinaturas custariam 3 iPhones por ano. O preço das 3 assinaturas seria o preço de 3 iPhones por ano. Então, essa era a unidade monetária desse meu cliente, era o iPhone. Então, eu comecei a fazer uma conta com ele. Aqui existem diversos institutos brasileiros que fazem o cálculo do custo por hectare. E eu queria saber qual que era o custo de produção, por exemplo, de soja. Então, aqui é numa região do Brasil,
Então depois vocês podem alterar, depois eu mando essa planilha para vocês, vocês podem alterar aí com o custo de vocês, mas eu identifiquei que 46% do custo de produção aqui nessa região era fertilizante, defensivo agrícola e sementes. Então, ó, maquinário, ó, o preço do trator era só 12%. Então, quem pensa que trator é caro, não é caro, né? Na verdade, o caro é semente, fertilizante e defensivo agrícola. E para esse cliente, para cada Center Point, o Center Point, a assinatura anual do Center Point, custaria 0,43%, ou seja, praticamente nada, né, dentro do custo produtivo por hectare. Então, fazendo a conta, ele faria um investimento aqui de R$10 por hectare para ter um retorno financeiro de R$86. Ou seja, ele ia ter um retorno de investimento de 735%. Ou seja, para cada iPhone que ele investisse, no final do ano ele ia ganhar 8 iPhones e meio. Né? Então, financeiramente, é fácil comprovar com o agricultor se esse investimento ou não é inviável. Ele, na verdade, é muito mais fácil do que você apresentar para o teu cliente o investimento de um trator, porque o investimento do trator, ele vai calcular o retorno do investimento do trator em quantos anos? 10 anos. Né? E no caso da assinatura é muito simples, porque ele vai ter que ter um investimento, como é uma assinatura anual, ele tem que ter um investimento, o retorno do investimento naquele ano. Então, fecha o ano, ele já põe tudo na ponta do lápis e consegue identificar se ele teve um retorno financeiro, se aquele investimento foi viável ou não foi viável. E uma grande comprovação de que isso é viável é que hoje nós temos uma taxa de renovação acima de 80%. Ou seja, acima de 80% dos nossos clientes renovam a assinatura no ano seguinte. Esses 20% que não renovam é porque mudaram de equipamento, mudaram de trator. Pouquíssimos, na verdade, pouquíssimos mesmo, foram que mudaram de tecnologia de correção porque não estava agradando ou percebeu que não estava tendo um retorno do investimento feito. Uma informação importante aqui, como determinar qual que vai ser a economia, né, proporcionada por um sistema de correção? Aí, através de demonstração, você precisa um sistema de pulverização, por exemplo. Vou pegar o exemplo de pulverização. Vamos assumir que um cliente de vocês, ele faz uma pulverização utilizando, sem utilizar piloto. Então, ele faz uma passada e depois ele vai verificando, ele faz uma sobreposição de passadas de 1 metro, por exemplo, para evitar que fique uma área sem a pulverização. Então, para cada passada, na verdade, ele vai perder 2 metros de cada lado. Então, você soma isso com a barra e você vai ver se você conseguir minimizar esse 1 metro de sobrepassada para centímetros, 10 centímetros, quantas passadas a menos você vai poder dar, o quanto você vai economizar de defensivo, o quanto você vai economizar de combustível, o quanto você vai economizar da tua máquina, de horas e tudo mais. Então, através de uma demonstração é que você consegue realmente mostrar para o cliente qual que é o benefício do equipamento. É aí que ele poupa os 8 iPhones? Perdão? É aí que ele poupa os 8 iPhones? Sim, sim. É aí que vai ter os 8 iPods. É aí que poupa os 86. Sim. Outro ponto é com relação a um comparativo entre o custo de RTK e o RTX. Então, o RTK, que é aquela base de referência, o agricultor, o fazendeiro, ele tem que fazer todo o investimento nos equipamentos, tanto o equipamento da base de referência, quanto os rádios e receptores do trator. Então, são 2 investimentos, um investimento em base, outro investimento em trator. E esse investimento, então, é um grande investimento inicial, em contrapartida... Renato, desculpa lá. Falhou aqui, a internet falhou aqui, não sei porquê. Falhou a internet desde que eu falei na poupança dos 8 iPhones. Na poupança? Estão a ver?
Sim. Não entendi, Paulo. Pode repetir? Tá cortando. Está a falhar, a internet está-me a falhar, não sei porquê, mas está a falhar. Eu não sei porquê, mas a internet está a falhar-me aqui e eu estou aqui com falha na internet. Okay. Não sei o que é que aconteceu. Estão a ouvir, Renato? Ok, mas depois, quando eu enviar o vídeo para vocês, vocês vão conseguir ter o áudio com qualidade. Tá, é que quando eu falei acerca da poupança dos 8 iPhones, não é? Eu falei nisso. Depois não ouvi mais. Ah, ok. A partir daí. Ok. Dos 8 iPods que eu comentei, que você consegue comprovar qual é o benefício, quanto que vai ter de economia, é fazendo uma demonstração. Né? Então, é oferecendo 10 dias para o teu cliente, no pulverizador, para o plantio, para a colheita, para ele comparar o quanto que ele vai conseguir, na prática, economizar, quantos por cento ele vai economizar utilizando um sistema de correção. Ok. Então, aqui é um comparativo com relação a custo do sistema RTX e um sistema RTK. Isso aqui é uma planilha, depois eu envio para vocês. Todas essas áreas em amarelo, vocês podem substituir. E ela faz o cálculo de todo o resto. Então, no sistema RTK, o que eu estava explicando, o agricultor tem que fazer um grande investimento inicial. O investimento tanto nas bases de referência, quanto nos equipamentos que vão no trator, que é o rádio e os desbloqueios e tudo mais. Enquanto num sistema RTX não existe um grande investimento inicial, existe um investimento anual. Então, tendo em vista essas características de investimento, é possível fazer um comparativo de quanto tempo vai demorar para o RTX ficar mais caro que o RTK. Então, o RTK é um grande investimento inicial. Então, aqui nesse meu exemplo, o investimento inicial em RTK foi de R$300 mil, enquanto o de RTX está aqui. Ao longo de 5 anos, aqui nesse meu exemplo, o preço do RTX não ultrapassou o custo do RTK. Mas, obviamente, isso vai ser alterado conforme você altera aqui os valores em amarelo. Mas também, vocês não têm muito RTK aí, então esse não é um... Não vale a pena perder muito tempo aqui com essa explicação. Uma pergunta. Essa foto é uma foto real ou é uma foto falsa? É falsa. É falsa. É falsa? Eu acho que é falsa, mas eu vou falar que ela não é impossível. Isso porque... Sim, sim. Com mais distância, não acredito que seja possível, não é? Isso porque nós estamos em cima de placas tectônicas que estão se movimentando. Então, eu tenho um exemplo prático que durante o terremoto do Chile, um ponto se movimentou em 15 minutos 3 metros. Então, o que importa isso? Aqui, eu não sei quanto que é aqui na África, mas a África, assim como o Brasil, ela está no meio de uma placa tectônica, então a África está se movendo numa direção, alguns centímetros por ano. Para o agricultor, isso não interessa, mas é muito importante que o trabalho que ele está fazendo, o plantio dele, por exemplo, então ele plantou hoje numa linha. Aqui no Brasil, nós estamos nos movendo mais ou menos 2 centímetros por ano. Então, daqui a 2 anos, essa linha vai estar 2 centímetros distante. Daqui a 10 anos, 20 centímetros. Então, é muito importante, existem regiões que têm terremoto, onde essa movimentação é muito maior. Na Austrália, no Japão, toda essa região onde tem muito terremoto, é porque a movimentação da placa tectônica é muito grande. E o que acontece? O sistema RTX, ele tem que compensar a movimentação. Então, o sistema... Não há hipótese disso. Agora estou-me a olhar agora. Mas não há hipótese disso. Desculpe. Então, não tem problema. Fica à vontade. Então, o sistema RTX, ele tem que fazer a compensação dessa movimentação e o sistema RTX de posicionamento, ele faz isso. Então, quando eu falo para um produtor de cana que nós garantimos que aquela linha que ele plantou cana vai ser
seguida pelo trator em todos os anos seguintes, é porque eu sei, nós garantimos que existe esse sistema de compensação da movimentação da placa tectônica. Isso, antigamente eu tinha que ficar mostrando para os agricultores aqui no PowerPoint, nas apresentações. Hoje, no caso... Oi? Está a falhar. Ah, ok. Então, esses aqui são exemplos... Renato, falhou. De testes para comprovar que existe a compensação da placa tectônica, porém, e por isso que nós temos a repetibilidade, porém, hoje, nós temos diversos testemunhos de clientes que utilizam a agricultura por vários anos, utilizam o sinal EITX, a correção EITX por vários anos. Então, hoje, já é comprovada na prática, não preciso ficar mostrando PowerPoint, hoje eu consigo compartilhar testemunhos de clientes que estão utilizando o RTX por vários anos. Então, nós temos alguns testemunhos aqui no nosso canal no YouTube, o TAP Latam, mas temos também vários outros clientes, se alguém quiser conhecer melhor. Esse aqui é o site, o GNSS Planning Online, é o site que eu comentei, onde você vai analisar a qualidade da correção num determinado tempo na tua região. Então, você vai ter ali informação da ionosfera, ele é gratuito, não tem que se registrar, não tem que fazer nada, e você consegue ali ter informação do histórico das condições. Então, ele é bem simples de usar, não vou me alongar muito aqui, depois inclusive porque essa interface já foi modificada, mas aqui eu consigo determinar, por exemplo, que num determinado momento do dia, nessa região, houve um pico de cintilação que pode ter afetado em todo o trabalho. Então, se o cliente liga para vocês falando, olha, ontem à noite o GPS ficou ruim, aí você pode mostrar para o teu cliente essa ferramenta e falar, ó, realmente, independente do sistema que você estivesse usando, sempre seria afetado, pois houve um período de cintilação, ou a TEC, né, o Total Electron Content, estava bastante alto. Então, isso são ferramentas aí que são gratuitas que vocês podem usar. Bom, esse é meu e-mail. Vocês fiquem à vontade para me enviar perguntas. Esse é meu telefone aqui do Brasil, é +55. E esse aqui é o telefone, o correio, o e-mail da nossa equipe de atendimento. Então, se vocês quiserem fazer uma demonstração, quiserem perguntar para o cliente de vocês a opinião dele sobre um sistema de correção, basta você enviar um e-mail aqui para o am_corrections@trimbo.com, solicitando uma demonstração, passa o número de série do equipamento e eles conseguem fazer a ativação temporária do RTX e o teu cliente vai perceber a diferença. Então, acho que era o que eu tinha para falar, era mais ou menos isso. Programei aí para falar mais ou menos por 1 hora. Vocês têm alguma dúvida? Não, é mais ou menos aquilo que a gente entendia. O que nós temos aqui agora é também perceber um bocado da parte técnica, problemas que podem acontecer, como é que o nosso técnico pode perceber o que é uma anomalia, o que é outra anomalia, como é que esse apoio técnico pode existir. No AM Corrections, naquele e-mail do AM Corrections, existe uma equipe... Oi, tá me ouvindo? Naquele e-mail que eu enviei, existe uma equipe ali... Alô? Estou a ouvir mal, estou a ouvir aos sussurros. Oi. Então, naquele e-mail que eu enviei do AM Corrections, existe uma equipe ali treinada, que é uma equipe técnica, treinada para solucionar problemas técnicos ou identificar se é uma anomalia do sistema de correção ou se é alguma configuração, algum ajuste do piloto. Renato, esses técnicos falam inglês, falam português? Português. Nós temos preferência pelo português. Os nossos técnicos falam português. Português. Aqui nós temos, na nossa equipe agora, são
8 pessoas que falam português na equipe de atendimento. É? Eu preferia, se tivesse, pronto, esse acesso ao apoio em português, preferencialmente, né? Eu tenho o Lilton que fala português, tenho o Nelson que fala português, e o inglês não é a linguagem da Angola, não é? Nós mesmos... Aqui na Trimble nós falamos português. Pode ficar tranquilo. Ok, tá bom. Okay. Nesse e-mail, se o e-mail é em português, o e-mail já é direcionado para toda a equipe nossa que fala português. Ok. O Renato vai mandar agora isto tudo por e-mail, não é? Sim, eu envio esse vídeo. Eu vou enviar também uma outra apresentação que eu tenho. Esta apresentação eu envio, mas eu vou enviar uma outra que é muito maior. Que é uma outra apresentação. Ok, tá bom. Porque eu tenho uma outra apresentação. Essa aqui é uma apresentação que eu uso quando eu vou fazer uma apresentação de 1 hora. Eu tenho uma outra que leva 5 horas. Ok. Manda isso que eu faço a distribuição cá dentro. Ok. Ou passo aqui qualquer dúvida, eu vou falar consigo e você depois endossa quem é que eu necessito. Sim. Pode ser? Perfeito. Tá bom? Ok. Muito obrigado. Disponha. Muito obrigado, Precisando de um suporte em português também, comercial, fica à vontade para entrar em contato comigo. Ok. Eu não tive aqui o meu diretor comercial, que ele está ocupado, mas eu vou-lhe dar as apresentações que me vai enviar e ele depois precisar de alguma coisa também fala consigo. Ok. Muito obrigado aí pela presença. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Obrigado.